Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para turmas do primeiro médio A, primeiro médio B e primeiro médio C. Bom, pessoal, para essa aula eu preciso que vocês utilizem o livro-texto 1. Nós iremos ver a partir do capítulo 10 sobre o tecido epitelial. Bom, nessa aula nós iremos dar início ao nosso estudo sobre histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. Tecido é um conjunto de células específicas que realizam determinadas funções. No nosso caso, nós temos 4 grandes grupos de tecidos, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, essas aulas são divididas nos capítulos que começam a partir do capítulo 10. Então, nós temos o capítulo 10, 11, o 12 e o 13, que fala sobre os tipos de tecido. Pessoal, é muito importante que vocês leiam esses capítulos e se tiver dúvidas é só chamar no e-mail. Então assim, agora nós iremos começar com o tecido epitelial. Então nós vamos ver quais são as suas funções, quais os tipos de células e como nós podemos diferenciar esse tecido epitelial dos demais tipos de tecido. Bom, então assim, o tecido epitelial, a sua função primária é o revestimento, mas ele tem também a sua parte secretora. Então, a porção secretora do tecido epitelial é uma especialização que ele possui. Bom, as principais características desse tecido. Ele tem células justapostas, ou seja, células bem próximas umas das outras, e as suas células, elas possuem especializações que garantem uma maior aderência. Outra coisa sobre esse tecido. Esse tecido, tanto o epitelial quanto esse tecido secretor, né, o tecido glandular, eles têm a mesma origem. Então, por isso que nós dizemos que a origem para as glândulas se originam também do tecido de epitélio de revestimento. Esse tecido epitelial de revestimento são células justapostas, com uma camada cimentante, com diferenciações na sua membrana plasmática, isso garante uma maior aderência. Elas têm faces internas, reveste, né? Faces internas e faces externas de cavidades, de órgãos ocos e também de ductos. As funções do epitélio tem a função de absorção de nutrientes, realizam trocas gasosas, eliminam excretas, reabsorvem substâncias úteis e arrastam substâncias através do batimento de cílios que algumas células possuem e fazem as secreções. Esse tecido é avascular, ou seja, ele não possui vasos, e quem nutre esse tecido são os tipos de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele está bem perto desse tecido epitelial. Ele possui uma lâmina basal, que nós vamos entender que separa, né, os dois tecidos, o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Polaridade e especializações das células epiteliais. Então, essas células epiteliais, elas apresentam dois polos, o basal e o apical. Então, assim, a distribuição dessas organelas, das células, elas obedecem uma polaridade. Então, o polo basal corresponde à região voltada para a lâmina basal. E o polo apical corresponde às bordas livres da célula epitelial, ou seja, uma para a parte de dentro e outra para a parte de fora da célula. Além dessas especializações da membrana plasmática responsáveis pela conexão entre as células, os epitélios também podem apresentar especializações celulares funcionais, como, por exemplo, cílios
e as microvilosidades, que são especializações das células desse tipo de tecido. Bom, tipos de células dos tecidos epitelial de revestimento. A primeira célula que a gente vê é a célula pavimentosa, que pode ser chamada de plana ou escamosa. Então, vocês podem ver nessa imagem que no caso da célula pavimentosa ou escamosa, ela possui um núcleo discoide, ou seja, levemente ovalado. Nós encontramos esse tipo de célula principalmente na mucosa bucal. E, como vocês podem ver nessa imagem, a gente pode encontrar também no interior dos vasos sanguíneos. Nessa imagem, nós podemos ver as células cúbicas. Então, a principal característica aí da célula cúbica é que ela tem um núcleo bem esférico, que ocupa toda a posição central da célula. E também tem a célula que pode ser chamada de colunar, cilíndrica ou prismática. Então, vejam essa imagem. A célula colunar, cilíndrica ou prismática, ela tem um núcleo elíptico, ela tem um núcleo mais alongado. Nós precisamos saber diferenciar esses três tipos de célula, a célula prismática, cúbica e colunar, para poder identificar os tipos de tecido. Classificação do tecido epitelial. Então, a classificação básica do tecido epitelial de revestimento se dá de acordo com a forma e o número de camadas das células. Então, esse epitélio ele pode ser pavimentoso ou escamoso, pode ser cúbico ou prismático, de acordo com a célula que ele apresenta. Então, o primeiro epitélio que a gente vai ver é o epitélio de transição. Ele também é chamado de transicional ou urotélio. Ele é encontrado em órgãos como a bexiga urinária, porque ele pode ter modificações. Então, veja bem esse desenho. Nesse tipo de tecido de transição, nós vamos encontrar células cúbicas que podem adquirir uma forma achatada devido ao estreitamento que elas são submetidas quando a bexiga está cheia de urina, e ela pode modificar quando a bexiga está vazia. Então, nessa imagem, vocês podem ver o caso do tecido transicional de uma bexiga vazia e de uma bexiga cheia. Então, nessa primeira imagem, vocês podem ver que ele apresenta um epitélio relaxado. Nessa primeira imagem, ele apresenta um epitélio relaxado, e nessa segunda imagem, ele apresenta um epitélio distendido. Então, vocês podem ver que o formato da célula ela vai mudar, por isso que ele é chamado de transicional. Aqui, nós podemos classificar o tipo de epitélio como simples ou uniestratificado, quando ele apresenta só uma camada de células. Ele pode ser pluriestratificado, quando ele apresenta mais de uma camada de células, e ele pode ser também pseudoestratificado ou simplesmente estratificado, que ele é constituído por uma única camada de células de diferentes alturas e posições do núcleo. Então, veja bem, tecido pode ser classificado como epitélio simples, quando ele só tem uma camada de células, pode ser pluriestratificado, quando ele tem mais de uma camada de células, e ele pode ser classificado como pseudoestratificado ou estratificado, quando ele tem células de diferentes alturas. Então, nessa imagem do ratinho, nós podemos ver alguns exemplos de tecido. Então, olha só, pessoal, no tecido do pulmão, nós temos células simples e escamosas, no intestino simples e colunar. Então, veja bem, simples e escamosa é uma camada de células com células achatadas. Já no intestino, nós temos simples e colunar ou prismática. Na bexiga, nós temos o transicional.
nos túbulos renais simples e cuboidal, que também é chamada de cúbica, e nós temos aqui a imagem da lâmina basal, que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Pessoal, seria interessante que vocês escrevessem nessa página importante. Essa página, ela mostra o número de células e os tipos de célula e os tipos de tecido. Então, essa página é bem interessante para o nosso estudo. Então, vocês podem ver que tem o tecido, que ele é simples. Então, nós já sabemos, tecido simples, ele tem apenas uma camada de células. E nós temos o tecido pluriestratificado, quando ele apresenta mais de um tipo de células. Esse simples, ele é uniestratificado e ele é formado, o primeiro aqui, de células achatadas. Onde que a gente encontra? Então, pode cair exercícios que perguntam onde você encontra esse tipo de tecido. Então, nós encontramos esse tecido nas cavidades pleural, pericárdica, do coração, peritoneal e dos alvéolos, dos pulmões. Pavimentoso e pluriestratificado. Então, pavimentoso, nós já sabemos que são células achatadas, e pluriestratificado porque ele apresenta mais de uma camada. Cúbico, então ele tem o cúbico e simples, porque só tem uma camada. Cúbico, porque as células são cúbicas. Cúbico e pluriestratificado, mais de uma camada de células cúbicas. Então, nós podemos encontrar cúbico e simples no folículo tireoidiano, ou seja, da tireoide, na parede dos túbulos renais, e nós podemos encontrar o cúbico pluriestratificado nas glândulas salivares, sudoríferas e mamárias. Aqui, prismático, ou colunar, simples, nós encontramos no intestino, no colo uterino. O colunar e o pluriestratificado nós encontramos na camada interna da uretra masculina, e nós podemos encontrar também o colunar pseudoestratificado. Então, lembrem-se que o pseudoestratificado é quando ele apresenta células de tamanhos diferentes. E colunar, nós podemos encontrar esse tipo de tecido na traqueia e dos brônquios. E nós temos aí o de transição, como nós já vimos, que é o de transição pluriestratificado, ou seja, apresenta mais de uma camada de células, e essas células elas podem mudar a sua forma. É o caso da bexiga urinária. Bom, funções dos epitélios e como eles são classificados. Então, assim, primeiro nós temos os epitélios ciliados, que contêm cílios nas células glandulares que secretam muco, que são encontrados, por exemplo, na tuba uterina e nas traqueias. Nós temos o epitélio de proteção. O epitélio de proteção, ele produz a queratina, que é uma proteína impermeabilizante. O que acontece? Essa proteína, que ela é produzida pelas células da epiderme, ela acaba se acumulando nas camadas externas e levando as células à morte. A camada de células mortas, ela vai sendo substituída no organismo, mas antes disso, ela vai funcionar como uma espécie de barreira, protegendo a pele contra micro-organismos, por exemplo. Bom, nós temos o epitélio de absorção. Então, antes de nós aprendermos sobre tecido, a gente já viu bastante sobre as microvilosidades. Quando nós aprendemos sobre a pinocitose, que é um tipo de transporte passivo da membrana plasmática, e a membrana plasmática pode apresentar essas projeções, que são as microvilosidades. Então, esse tipo de célula é encontrada no intestino e serve para uma maior absorção de nutrientes.
Bom, aqui, pessoal, nós temos a explicação sobre a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune. Então, o problema é que as pessoas portadoras dessa doença, elas não conseguem absorver o glúten. Então, por elas não conseguirem absorver o glúten, que é uma proteína encontrada no trigo e em outros grãos, elas podem desenvolver essa doença, que em alguns casos pode ser bem grave e levar até o indivíduo à morte. Geralmente essa doença é detectada nos primeiros aninhos, quando a criança começa a se alimentar com esses tipos de alimento. O problema é que essas partes do glúten que não foram digeridas, né, indigeríveis, acaba penetrando no tecido conjuntivo e estimula as células do sistema imune. Então, assim, nesse caso, o ideal é que a pessoa não coma, né, não se alimente com alimentos que tenha glúten. Bom, epitélios sensoriais. Os epitélios sensoriais, eles estão relacionados com a percepção de estímulos. A gente pode citar o caso da cavidade nasal, que ela é capaz de perceber cheiro, né, os odores, e elas são estimuladas através de uma natureza química, né, que consegue perceber o olfato, que está ligado ao nosso sistema nervoso central. Então, esses epitélios sensoriais fazem parte da recepção do estímulo e o nosso sistema nervoso ele vai identificar que estímulo é esse. Bom, epitélios glandulares. Existe, pessoal, 3 tipos de glândulas. Existem as glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas que lançam a sua secreção na luz do vaso, ou seja, no interior dos vasos sanguíneos. É o caso da tireoide, dos ovários, do testículo, são exemplos de glândulas endócrinas, que são essas que lançam a secreção na luz do vaso sanguíneo. Existem as glândulas exócrinas, que são aquelas que lançam a secreção para o meio externo, por exemplo, que não é necessariamente no vaso sanguíneo. Então, as endócrinas no vaso sanguíneo e as exócrinas não lançam as suas secreções dentro dos vasos sanguíneos. É o caso das glândulas lacrimais, o caso das glândulas salivares, das glândulas sebáceas. Essas glândulas são exemplos de glândulas exócrinas. E nós temos ainda as glândulas anfíclinas ou mistas, ou seja, ela consegue ser endócrina e exócrina ao mesmo tempo, como o pâncreas. O pâncreas é uma glândula endócrina, porque ele produz a insulina e o glucagon, que nós já vimos antes, e ele também é uma glândula exócrina, porque ele produz o suco pancreático, que auxilia no processo da digestão. Então, o pâncreas é uma glândula anfícrina. Bom, pessoal, quanto à classificação das glândulas, então as glândulas elas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. Endócrinas quando lançam a secreção na luz do vaso, exócrinas quando lançam a secreção para o meio externo, ou mista quando elas podem ser endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. Quanto ao número de células, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Um exemplo de glândula unicelular é a célula calciforme ou globat cell, que é encontrada, por exemplo, nas glândulas sudoríferas. Então, toda glândula é formada por uma única célula. Ela pode ser classificada também como a porção secretora. Ela pode ser tubular, acinosa ou túbulo-acinosa. Então, essa glândula, ela pode ter essa porção, como nós vemos nessa primeira imagem, que ela é acinosa, porque ela tem uma parte arredondada aqui embaixo. Ela pode ser tubular, quando ela é formada
em formato de túbulo. E aqui embaixo nós temos o caso de uma porção que é composta. Então, nessas duas primeiras imagens, esse tipo de ducto são simples. E aqui embaixo nós temos ductos compostos, ou seja, aqui ele é composto acinosa, composta acinosa, e aqui nós temos composta tubular. Bom, pessoal, outro critério de classificação quanto ao tipo de secreção. Elas podem ser merócrimas, holócrimas ou apócrinas. Então, no caso das glândulas merócrimas, elas podem eliminar apenas secreção. É o caso da glândula salivar. No caso das glândulas apócrinas, elas vão liberar, além da secreção, a sua região apical. É o caso das glândulas mamárias. E no caso das glândulas holócrimas, elas também vão se desintegrar e fazer parte da secreção. Então, além delas liberarem a secreção, elas também se desintegram e são eliminadas junto com a secreção. É o caso das glândulas holócrimas, como as glândulas sebáceas. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, o caderno de exercícios, capítulo 10, né, do tecido epitelial, do exercício 1 ao 15. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.